porque hoje eu queria falar ainda mais do que estamos falando a respeito da presença. Nós iniciamos o ano com 2 mensagens, o segundo e o terceiro culto do ano, a respeito de sermos cheios do Espírito. Quem estava aqui? Quem tem sido abençoado? Quem está jejuando? Ei, coisa boa. Tem sido muito precioso esses dias, sim ou não, irmão? Pelo menos para mim tem sido. E eu não programei, e a presença, esse assunto é um assunto que eu tinha a convicção de que nesses primeiros cultos nós falaríamos sobre. Porque essa é a palavra que vai ser o nosso, como é que eu posso dizer? Palavra mais importante de tudo que nós vamos fazer aqui como igreja. Só que eu estava esperando um momento certo e eu achava que seria mais depois, e por isso que em algum momento eu vou repetir muita coisa que eu vou falar hoje. Só que hoje eu queria começar a falar a respeito da presença, porque tudo aqui, irmão, tem a ver quase que exclusivamente com a presença. Amém? E esse vai ser o assunto principal. Eu quero começar a fazer alguns escritos aqui por esse ambiente, algumas coisas visíveis, para que nós tenhamos essa palavra, a presença. Posso ouvir um amém? E por isso que eu tenho muita coisa para falar hoje, e vamos ver até onde que nós vamos. Algumas coisas eu vou ter que ser breve, mas eu não quero ser tão breve assim, porque eu quero que você entenda algo nessa noite. Vamos lá? Antes de abrir a Bíblia, eu vou ler um texto daqui a pouco. Para você abrir, eu vou ir citando vários textos no telão, vai ter uma galera de texto aí para nós lermos, e eu queria que você me acompanhasse no telão, e aí depois nós vamos para a escritura, para você abrir a sua escritura, mas eu te dou um conselho, irmão. Faça anotações dos textos que você não vai abrir aí, mas daqui a pouco eu peço para você, eu acho que já, não, vamos lá. Irmão, a presença de Deus, é sobre isso que eu quero começar a trabalhar com os irmãos hoje. Não sei até quando, não sei como que a gente vai fazer. Eu sei que eu senti de Deus e nós falarmos hoje. E a presença de Deus, Deus conosco, Deus entre nós, eu até escrevi uma frase aqui para eu não esquecer. A presença de Deus em nós e entre nós é o objetivo máximo da obra da redenção. Vou falar de novo para você entender. A presença de Deus em nós e entre nós é o objetivo máximo da obra da redenção. Se eu pergunto para você o que Deus quis desde todas as suas ações reveladas a nós, eu digo para você que não foi salvar você. Deus não queria te salvar. Ele precisou te salvar para executar aquilo que Ele queria. E o que Ele queria era estar com você. Deus nunca quis salvar o homem, Ele necessitou. A salvação ela é um meio para, ela não é o final. A salvação não é um fim em si mesmo. Porque a obra da redenção, tudo que Deus fez em Cristo Jesus, foi porque o desejo dele é a presença dele entre nós. E eu não sei o quanto você consegue compreender a respeito disso por enquanto. Mas o meu objetivo e a minha oração, irmão, é que tudo isso invada o teu coração. Invada a tua vida. Porque nós estamos falando de um Deus que tem muitas coisas, para não dizer todas as coisas. Um Deus soberano e um Deus pleno em toda a realidade de quem Ele é. Deus não tem necessidades. Deus não precisa de coisas. Deus não precisa que você o adore. Deus não precisa de um culto. Deus não é um Deus que habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo vai falar em Atos 17. Mas Ele tem um desejo por você. Deus, irmão, Ele é um Deus que está sentado num alto e sublime trono. E ao redor dele, Ele é repleto de adoração, com anjos muito peculiares e com toda uma realidade de fogo, vozes, trovões e adoração, tudo isso ao redor dele 24 horas por dia. Apocalipse capítulo 4 vai dizer que nem de dia e nem de noite os seres que estão ao redor do trono, eles param de declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em outras porções bíblicas, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E eles cantam isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, sem parar. Só que quando você, miserável homem que é, decide entrar em um quarto, dobrar o joelho e dizer: Pai, tudo isso é como se fosse pequeno para Deus, comparado com a tua simples oração diante dele, porque o desejo dele não é um monte de anjos cantando ao redor dele, o desejo dele é estar com você. Ah, irmão, se você não consegue entender isso, se isso não empolga você, cara, e é um pouco disso que nós vamos entrando. Irmão, toda a narrativa bíblica é sobre um único assunto. E eu já aconselho você, irmão, pare, se você faz,
Pare de tratar a Bíblia como palavras esporádicas. A Bíblia é uma história. A Bíblia conta uma única história. A Bíblia não é um mantra para você ler de manhã para o teu dia ficar bom. Negativo. Uma porçãozinha ali, agora. Não. A Bíblia é uma história. E o objetivo desse livro é fazer você entender essa história. É claro que dentro dessa história existem muitas realidades que mudam o teu dia, que te fazem se sentir mais fortalecido no Senhor. Mas o objetivo é uma história. E aí eu pergunto para você, qual é a história desse livro? Sobre o que esse livro fala? Quem dá um chute aí? Vocês vão ficar com essa cara de assustado que vocês estão. Do que esse livro fala? Também fala sobre... Talvez a primeira resposta seja, ele fala sobre Deus. E isso não está errado. Mas o objetivo de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse 22 é mostrar para a humanidade o desejo que Deus tem em habitar com o homem. Essa é a história bíblica, irmão. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Antes de eu falar da presença, eu preciso mostrar isso para você. Que a Bíblia tem uma única história, a presença de Deus e o desejo dele de estar com os homens. A Bíblia e todas as histórias que se desenvolvem nas Escrituras, hoje você pode até entender um pouquinho melhor Levítico. Você ouviu amém? Vai entender um pouquinho melhor Levítico, você vai falar, agora entendi. Agora entendi o porquê. Números também, né? Porque tudo isso é para mostrar para você que Deus deseja estar com os homens. E nem ao seu filho ele poupou para poder estar com os homens. E tudo que você precisa, irmão do céu, tudo que você precisa é da presença. A presença de Deus, quando ela alcança o homem, o homem encontra na presença aquilo que ele foi criado para ter. Não há nada no mundo que preencha, que complete o homem, que faça ele pleno, que não seja a presença de Deus. Porque você foi criado para a presença. Posso ouvir amém? Você foi criado para estar com Deus e nele ser satisfeito. Por isso que você nunca vai se satisfazer, meu irmão. Se existe alguém aqui pela primeira vez ou pelas primeiras vezes em uma igreja, ouvindo uma mensagem, eu tenho um recado para você. Você nunca estará satisfeito nessa vida, se não na presença de Deus. Porque você foi criado para essa realidade. E a história bíblica, ela desenrola essa realidade. E eu queria ir andando na Bíblia com você. Eu não vou andar em tudo. E eu fiquei com muita vontade de andar em tudo, mas não vou fazer isso. Mas eu quero andar em alguns lugares, para mostrar para você essa realidade, para que você tenha essa consciência. Repita assim comigo, consciência. Consciência da presença e consciência da vontade de Deus, a respeito da presença. O tema que eu queria chegar era cultivando a presença, mas eu nem sei se eu vou chegar lá hoje. Mas eu vou me esforçar para chegar. Então vamos lá, irmão. Quando nós olhamos para Gênesis, eu não vou ler o texto de Gênesis 1 e 2, alguns textos dali, mas quando nós olhamos para Gênesis, nós encontramos uma primeira realidade. Deus criando todas as coisas. E Deus cria o homem, ou melhor, Deus cria toda a realidade, o cosmos, céus e terra. E dentro dessa realidade Ele cria o homem. E isso demorou quantos dias? 6. Amém? Quem errar as coisas básicas aqui vai para a disciplina. 6 dias. E o que Ele faz no 7º? Descansou. E isso, pelo menos para mim, que desde criança veio na igreja evangélica, sempre foi uma coisa que eu não entendi. Pô, mas Deus foi tirar um cochilo, Deus foi para a praia. Acho que Deus fez a praia, já foi na praia, né? Falei, eu já vou pegar uma praia. Porque não foi fácil esses 6 dias. E nós olhamos como se Deus tivesse necessidade de descanso. Isaías vai dizer que ele não dorme, o guarda de Israel não dorme nem cochila. Deus não se cansa. E o que significa esse descanso? Quando nós aprofundamos o entendimento dentro disso, quando Deus cria a realidade, a primeira coisa que Ele faz com a ordem criada é descansar a sua presença sobre a criação. Ele se repousou na criação. Ele se derramou na criação. É como um oleiro que cria um vaso e se derrama no vaso, dizendo, eu vou preencher essa realidade. O descanso de Deus não é um cochilo, não é uma rede, não é uma praia, mas é a sua presença se derramando sobre toda a ordem criada. Ele descansou sobre a criação. Posso ouvir um amém? Porque o desejo dele era estar na sua criação. Ele não criou para assistir, ele criou para estar dentro. Posso ouvir um amém até aqui? E logo depois nós vemos a realidade do homem, o homem já tinha sido criado, e aí agora nós vemos o homem tendo uma relação com esse Deus Criador. Então nós vemos que toda vez, todo fim de dia, toda viração do dia, Deus ia até o Éden para se relacionar com Adão e Eva. Ele ia lá para eles conversarem.
Ele ia lá para eles trocarem ideia. Ele ia lá para passar tempo com o homem. Nossa, irmão, você viaja nessas paradas? Pergunta para quem está do teu lado. Pô, você viaja aí, irmão? Cara, Deus, soberano, poderoso, glorioso. Ele todo fim de dia, ele parava os seus afazeres, ele fala, pô, eu vou lá tirar um tempo com o Adão. O Adão tá aqui, ó. E aí, Adão, como é que tá sossegadão, bicho? Pô, e aí, cara, tá gostando, tá curtindo? Tá fazendo os trabalhinhos, cultivando e guardando o jardim? Não tava, né, Lazarento? Porque senão não tinha pecado. Brincadeira. E Deus ia ter relacionamento quando Adão peca. Nós percebemos que a Bíblia fala que Adão, ele ouve os passos de Deus no jardim. Porque Deus vinha caminhando no jardim. Tipo, oh, irmão, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o princípio da criação era Deus se relacionando com o homem criado à sua imagem e semelhança. Eu posso ouvir um amém? E aí nós encontramos essa primeira realidade. Mas todos nós aqui sabemos do mais velho ao mais novo, que Adão não guardou o jardim. E Adão peca, Eva peca, a humanidade cai. E essa realidade da ordem criada, ela é desfeita. Ela é quebrada. Ela é desconfigurada. E agora o homem, ele perde essa proximidade. E existe entre ele e o Criador, a qual ele foi criado para se relacionar, existe uma separação. Porque a Bíblia fala que nós somos separados por Deus por conta dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Por isso o problema do pecado. Você não pode ter problemas com pecado, irmão, por constrangimento social. Ah, cara, imagine se me descobrissem. Aí não muda nada, irmão. É o menor dos problemas. O problema do pecado é que ele te separa da realidade a qual você foi criado para viver. Ele separa você do Criador. Ele traz a você vergonha. Quem aqui já teve aquelas vezes, está bem em Deus, né? Bonita, aí você vem no culto, seja exalta. Aí você vai lá e peca. Aí no outro culto você já vem aqui, ó. Por quê? Porque você está com vergonha. Porque a primeira consequência do pecado em Adão foi vergonha. Ele fala, Deus, eu estou escondido porque eu vi que eu estou nu. Eu vi que existe algo errado em mim. Mas quando nós entendemos isso, nós vamos correndo para essa realidade. Adão agora é tirado da realidade da presença, ele é expulso do jardim, do lugar da presença, e a partir de agora, toda a história bíblica, ela vai desenhando algo para nós. Deus se esforçando para estar com o homem. Deus se esforçando para estar com o homem. Irmão do céu, Deus se esforça para estar com o homem, cara. Deus fez toda uma história, gente morreu, gente nasceu, estéril teve filho. A pessoa ficou muda, a pessoa começou a falar, cego enxergou, tudo porque Deus queria estar com o homem. E às vezes a gente tem preguiça de vir no culto, que é 2 horas. Primeira, né, pra gente ficar esperto. Você viu, amém? Então, começa a realidade bíblica. Desenhando, e eu não vou falar de todos os personagens, repito aqui. Primeiro personagem que eu queria citar para você é Abraão e os patriarcas. Dentro dessa ação de Deus, de trazer o homem de volta para a presença, um dos primeiros personagens disso é a pessoa de Abraão. Eu queria agora ler com você Abraão 17, o versículo 4. Vai ter que ser bem rápido aí. Vocês não têm Abraão na Bíblia de vocês? O bom é que vocês estão espertos, né? Gênesis, capítulo... O que é mesmo? 17. Abraão. Aí que a história de Abraão é tão boa que mereceu um livro da Bíblia, né? Gênesis 17, irmão. E nós vamos, o versículo 4. 17. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Pode ir seguindo. Seu nome não será mais Abraão, mas Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, e de você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Aqui nós vemos uma das primeiras alianças da Bíblia, aliança com Deus a Abraão. E Deus diz, Abraão, para sempre eu tenho uma aliança com você, a qual eu vou ser o seu Deus, a qual nós vamos ter uma ligação, a qual nós vamos ter um relacionamento. E aqui Deus começa em Abraão, resgatar a realidade da sua vontade inicial, estar com o homem. Ele começa isso na pessoa de Abraão e na sua descendência. Deus faz uma aliança com ele, ele fala, perpetuamente, para sempre, eu tenho uma aliança com você. Para sempre, nós temos uma ligação, Abraão. Posso ouvir um amém?
Por isso que nós vamos ver Abraão sendo chamado de amigo de Deus. Porque dentro dessa aliança, Deus se aproxima de Abraão a um nível de amizade. Abraão é o cara, irmão, que almoçou com Deus. Sabia disso? Abraão almoça com Deus, cara. Parece, e esse Deus que nós falamos, é a pessoa do Cristo pré-encarnado. Abraão almoçou com Jesus antes mesmo de Jesus nascer em uma manjedoura. Porque Jesus sempre existiu. E ele desce com mais 2 anjos para filar um rango na casa de Abraão. Você está ficando louco, irmão. Posso ouvir um amém? Abraão, Gênesis 26, versículo 3. Aqui nós olhamos para a pessoa do filho de Abraão, Isaac. E Isaac, a Bíblia vai falar o seguinte: habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Próximo. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Não lembro qual é o versículo que eu quero. Agora eu não vou lembrar. Eu acho que eu peguei o versículo errado aqui. Mas Deus vai falar para Isaac, repetir o que ele disse para Abraão. Só que ainda o texto que eu queria ler aqui, eu acho que eu anotei errado, é Deus falando para Isaac que em todo tempo ele estaria com Isaac. E a mesma coisa nós vimos se replicando na pessoa de Jacó. Gênesis 28, 15. Deixa eu ler na minha Bíblia aqui. Gênesis 28, 15. Diz assim: eis que estou com você, aqui é para Jacó, neto de Abraão, eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para a sua terra, porque não o abandonarei até que cumpra aquilo que prometi. Dentro da aliança, Deus vai falar para Jacó: eu estarei para sempre com você. Eu não vou te abandonar. E o que Deus está fazendo com Jacó? Manifestando e começando a mostrar à humanidade a sua vontade. Para sempre eu quero estar com os homens. E como que eu inicio isso? Eu comecei com seu avô Abraão, eu fiz isso com seu pai Isaac, e agora eu estou fazendo com você, Jacó. Eu sempre estarei com você. Posso ouvir um amém, irmão? Vamos ler, depois de Abraão, nós vamos ver os patriarcas sendo formados. E aí nós vamos ver o povo, depois dos patriarcas sendo presos, sendo colocado como escravo no Egito. E aí o povo fica 400 anos cativo no Egito, até que Deus levanta um homem, que você conhece muito bem. Esse cara é Moisés. E Moisés, ele é o responsável por tirar o povo do Egito. E aí a partir de Moisés, Deus resgata o povo do Egito, já mostrando a realidade do evangelho desde Êxodo. E o povo é tirado do Egito, e o povo é levado para o deserto pela mão de Moisés e pela mão de Deus. E o povo no deserto agora, Deus começa a desenvolver algo. Deus tira o povo do Egito com um objetivo: o levar para o deserto, e ali no deserto fazem uma casa, para que ele pudesse descer nessa casa e estar com os homens. Deus tira Israel do Egito, o povo hebreu do Egito, e ali no deserto, ele levanta Moisés para tirar o povo, e para Moisés ele fala: Moisés, eu quero construir um tabernáculo. E sabe para quê, Moisés? Porque eu quero descer nesse tabernáculo. Porque eu estou morrendo de vontade, Moisés, de estar aí com vocês. Só que precisa ter um processo. Porque a presença de Deus, ela é poderosa. Diga amém. A presença de Deus é maravilhosa. Só que a presença de Deus é perigosa. Não dava para Deus só descer. Porque se ele descesse, ia dar problema. E você vai aprender dentro de tudo que nós vamos falar, que a presença de Deus por vezes é perigosa. E aí Deus levanta Moisés, e Moisés arma um tabernáculo no deserto para que Deus pudesse descer. Êxodo 25, versículo 8. Rapidão. Você não precisa abrir, irmão, mas se quiser. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Ficou claro para você até aqui? Vocês vão montar um tabernáculo com qual objetivo? Porque eu quero habitar com vocês. Eu quero morar com vocês. Irmão, quem aqui já leu Êxodo? Espero que sim. Irmão, em Êxodo você acha... Quem aqui já encontrou pessoas problemáticas na igreja? Não precisa se manifestar. Então, tem bastante, sim ou não? Tem, sempre tem. Aqui tem pouco, em outras igrejas, né? Outras que sim. Irmão, o povo no deserto era infinitamente pior do que qualquer gente difícil da igreja. O povo era desgraçado. Tanto que Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo, cara. Porque são uns praga.
Mas mesmo assim, o desejo de Deus era habitar no meio deles. Porque o desejo do coração de Deus, irmão, é habitar com você. Êxodo 40, 34. Aqui é depois que o tabernáculo é construído. O tabernáculo é construído, Moisés com o povo levanta o tabernáculo, e logo depois que é construído acontece isso aqui. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés levanta o tabernáculo no deserto, e depois que esse tabernáculo está pronto, a Bíblia fala que Deus desceu no tabernáculo. Ele veio habitar com os homens. E o mais louco, é um texto de Êxodo que vai dizer que quando Moisés entrava no tabernáculo, Josué ficava de fora olhando, que seria o sucessor dele, né? Ficava olhando, e Moisés entrava e ficava tempo com Deus dentro do tabernáculo, e a Bíblia fala que ele falava com Deus, como qualquer um fala com seu amigo. Se outro entrasse, sabe o que acontecia? Morria. E Moisés entrava e falava com Deus, como qualquer um fala com seu amigo. Sabe por quê? Porque Deus tinha um desejo. E o desejo de Deus sempre foi ter amigos. Pessoas que amam estar com Ele. Porque Ele ama estar com as pessoas. Deixa eu fazer um parênteses aqui do que eu estou falando. Você gosta de pessoas, irmão? Não precisa responder. Porque senão vai surgir uns aí. Você gosta de gente? Se você não gosta de gente, irmão, você tem um seríssimo problema com Deus. Porque tudo que Deus gosta é de gente. Deus não gosta de instrumento musical, irmão. Deus não gosta do culto só pela liturgia em si. O que Deus gosta é de gente. Deus gosta disso aqui porque tem gente aqui. Porque Ele se alegra e Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Porque Ele gosta do povo, não dos louvores. Não que Ele não goste de louvor, porque Deus gosta muito de louvor. Gosta muito de música, por sinal. E Deus veio habitar no tabernáculo. Porque esse era o seu desejo. Passando algumas realidades. Nós vamos ver depois da realidade do deserto, do tabernáculo, o povo de Israel entrando na sua terra, na terra prometida, fazendo morada ali, Deus trazendo leis para que eles vivessem nesse lugar, Deus trazendo princípios, e aí depois disso o povo começa a vacilar, o povo começa a pecar, Deus vai levantar aquilo que nós conhecemos como juízes, que eram homens que recebiam da presença para instruir o povo. Um deles, por exemplo, nós vamos ver Débora, nós vamos ver Gideão, nós vamos ver talvez o mais famoso de todos, Sansão, e Deus levanta esses juízes para levar o povo a estar próximo dele. E a história bíblica, e eu não vou ler nada de juízes, mas depois, se você quiser ler, esse aqui eu vou ler em outro momento, mas depois você lê em casa, os juízes. E aí vai acontecendo os juízes governando Israel, até que o povo começa a fazer um pedido para Deus. Deus, e aqui a história muda. Aqui a história de Israel fica encantadora. Nesse pedido, o povo de Israel começa a fazer um pedido para Deus. Deus, nós queremos um rei. Todo mundo tem, Deus. E aí Deus já ficou meio magoado, eu acho, porque ele fala, mas eu sou aquilo que eles têm, eu sou para vocês. Mas aí Deus fala, não, beleza, já que vocês querem, eu vou levantar um rei. E se levanta o primeiro rei de Israel, que é? Saul. E aí Saul é um cara que a presença é derramada sobre Saul para que ele reine sobre Israel, mas Saul também começa a vacilar diante de Deus. Até que aqui a história muda. Depois de Saul, Deus vai atrás do rei que ele queria. Saul é alguém que Deus levantou, logicamente, mas é meio que o rei do povo. E aí Deus vai atrás do seu rei. Deus vai atrás do cara que ele queria. Porque esse cara, em toda a escritura, ele tem um princípio que difere de todos os outros personagens bíblicos. Sabe qual que era? A presença. Tudo que ele amava era a presença. E você sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de Davi. E aí Deus levanta Davi. Davi é ungido rei sobre Israel. E aí a presença, ela se torna algo significativo na história de Israel. Eu não vou falar de Davi agora. Eu vou falar de Davi depois. Porque Davi é especial dentro desse contexto. E aí Davi é levantado rei. A sua dinastia começa a partir da unção de Samuel. Deus levanta os profetas, todos para falarem da realidade da presença. E todo o Antigo Testamento vai acontecendo. Deus falando com o povo. O que eu quero é habitar, tudo que eu estou fazendo é para habitar com vocês. Até que chega um momento ápice dessa história. E agora eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 1. Tudo isso foi a introdução, irmão. Agora eu vou começar a pregar. Posso ver, amém? Falamos dos juízes, falamos de Davi, sua dinastia, falamos dos profetas, e todos numa mesma temática. Deus deseja habitar com os homens. E aí a história vai acontecendo e nós chegamos aqui, em João capítulo 1. Deixa eu abrir com você.
Evangelho de João, capítulo 1. E João vai falar a seguinte questão. Vamos ler o versículo 10. O verbo... Quem é o verbo, irmão? Quem é o verbo? Sabe quem que é o verbo, irmão? Deus. Deus é o verbo. Porque se você dizer que é... E claro que é Jesus. Só que se você dizer Jesus... Jesus, irmão, ele é um fato histórico. Jesus, é indiscutível que Jesus pisou sobre a terra. É indiscutível, existem muitas provas. Um cara legal, um cara top, Jesus. Mas quando nós falamos do verbo, nós estamos falando aquilo que João vai falar no versículo 1, depois você lê em casa. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós não estamos falando de um homem que nasceu do ventre de Maria. Nós estamos falando do próprio Deus. Esse era o verbo. Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Você conseguiu entender o que eu quis dizer aqui? Ele era Deus. E agora Deus, segundo João, capítulo 1, versículo 10, o verbo, Deus, na pessoa de Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Meu Jesus Cristo. Ele estava no mundo, só que o mundo foi feito por ele. Ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele. Irmão, você consegue entender a grandeza daquilo que nós estamos pregando aqui? A presença. O Criador se fez igual à criatura, porque Ele queria estar com a criatura. Irmão, imagina uma coisa que você pode fazer. Vamos dizer que você produz cadeira. Está aqui a cadeira. Entre eu e a cadeira, irmão, quem aqui tem alguma significância? Pelo amor de Deus, irmão. Perder de uma cadeira vai ganhar de quem, né? A cadeira. Não. O ser humano ou a cadeira? Eu tenho a capacidade de criar uma cadeira, mas a cadeira não tem capacidade de me criar. Eu tenho capacidade de pensar sobre cadeira, mas a cadeira não tem como pensar sobre mim. O Criador, ele se fez tão falho, fraco e indigno, igual à criatura, porque o desejo dele era estar junto com a criatura. Filipenses capítulo 2, Paulo vai falar que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não quis permanecer como Deus, ele se fez homem. Ele habitou num corpo de servo para poder alcançar a glória e estar junto com os homens. E estar junto com aqueles que ele amava. Tudo que Deus quer, irmão, é estar com o homem. O verbo era Deus, ou melhor, o verbo criou o mundo e entrou no mundo. Como isso pode, irmão? Isso não faz sentido. Não existe matemática que calcule isso aqui. Ele fez o mundo, ele entrou no mundo. Por isso que já diz o Luiz Hermínio nas suas loucuras da cabeça, Deus não mora no céu, o céu que mora em Deus. Eu posso ouvir um amém? Só que ele entrou no céu, e a Bíblia fala que ele criou os céus e terra. Deus fez um céu e entrou num céu. Só que ele é maior do que o céu. Ah, irmão, tudo isso por quê? Porque o desejo dele é estar com você, meu irmão. Ele quer participar da tua vida. Ele quer fazer escolhas com você. Daqui a pouco você vai ver, ele quer guiar a tua vida, cara. Ele quer curar tuas feridas. Ele quer limpar teus machucados, como um pai cuida de um filho. Ele quer amarrar teu tênis, como um pai amarra o tênis do seu filho que não consegue. Ele quer participar do teu trabalho. Ele quer participar, irmão, do teu casamento, dos teus relacionamentos, das tuas mazelas. Ele quer estar ali, mas ele quer que você também queira isso. Sabe por que ele quer isso? Eu falei no começo, eu vou repetir. Eu acho que não fez tanto sentido quando eu falei no começo. Deus não tem necessidade, irmão. Deus não está em casa chorando, Deus fica triste. Eu quero tanto estar com eles e eles não gostam. Deus não tem essas paradas, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, ele é triuno. Deus é Pai, é Filho e é Espírito. E entre a Trindade, eles têm comunhão. E por causa da comunhão, eles são plenamente satisfeitos na comunhão. Entendeu? E aí, como Deus ele é plenamente satisfeito na comunhão, ele entende que a única coisa que satisfaz você é a comunhão. O desejo de Deus estar com você é porque quando Ele habita com você, Ele te faz pleno. Porque o que faz pleno o homem é estar em comunhão com Deus. E Ele é pleno porque Ele está em comunhão. Com quem? Com Ele mesmo. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Por isso Ele não tem necessidades. Mas Ele preenche as suas. O desejo da presença é puro amor, irmão. É puro amor. Porque Ele entende que você não vai ser pleno sem a presença. Porque Ele é pleno por causa da presença. Da comunhão. Você conseguiu entender isso? É um pouco confuso, né? Mas é maravilhoso. Versículo 10.
O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Vamos pular para o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou. Repita assim comigo, habitou. Repita assim comigo, eskenó. Socode. Palavra hebraica e palavra grega para a palavra habitou. A palavra usada aqui na melhor tradução seria: o verbo se fez carne e ele tabernaculou. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo não era um fim, o tabernáculo era Deus dizendo: eu vou fazer uma coisa, porque eu quero habitar com os homens. E aí agora o tabernáculo de Moisés, ele está entre os homens. Ele está entre nós. Ele está, irmão do céu. O tabernáculo de Moisés, a glória, o Criador, agora ele nasceu. E ele fez uma jovenzinha limpar a sua bundinha. Pode falar limpar a bundinha? Ficou bonitinho, né? Não ficou feio. Você consegue? Irmão, o Criador cresceu os dentinhos. Eu vi o Douglas falando isso. Ele ficou com febre quando cresce os dentes. Ele chorou. Tudo para estar com os homens. Ele tabernaculou entre nós. E aí João vai dizer, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora em Cristo, a presença está no mundo. O Emanuel, o Deus conosco. Por que, Davi? Por que ele se humilhou tanto? Por que depois ele passa pelo Calvário? Por que ele morre como morreu? Por um único motivo, e não foi para salvar você. Ele precisou salvar você, mas o que ele queria era estar com você. Jesus ele vai fazer uma oração, João capítulo 17, a oração sacerdotal. E é um dos textos bíblicos que eu mais me fascina, porque naquela porção, Jesus orou por você. Sabia disso? Sabia que Jesus orou pela sua vida? Exatamente pela sua vida. Porque ali ele vai falar que ele ora por aqueles que o Pai os deu e por aqueles que viriam a crer. Quem é esse? E aí Jesus, sabe o que Jesus ora? Jesus ora algumas coisas, mas sabe qual que é o final, o fechamento da oração de Jesus? Em João 17, ele diz assim: Pai, o meu desejo, que é aonde eu estiver, eles estejam também. Irmão, o que você pediria para Deus se você pudesse um único pedido? Qual seria o teu pedido para Deus? Sabe qual foi o pedido de Jesus? Aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Eu não preciso de muitas coisas, Pai. O que eu quero é eles. O que eu desejo é eles, Pai. É esses crentes, tudo encardido. Não, irmão, não tem risada, cara. É o Davi, que não consegue às vezes manter um jejum. Porque quer comer, porque quer tomar uma Coca-Cola, que não consegue orar todo dia. Mas ele quer, porque ele ama, porque ele deseja. Porque ele me criou para estar comigo. Eu posso ouvir um amém? Amém? Mas não acaba por aqui. Porque melhor, eu falei isso alguns domingos atrás. Porque melhor que Deus conosco é Deus. Porque esse Jesus que morreu, ele vai dizer, vamos dar um pulo ali, João 16. Não vai ter que ver nada que eu coloquei, vamos lá. João 16, versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Volta, aqui é 16, 7, né? Eu li o 7, vamos ler o 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão por acontecer. Volta rapidão ali, irmão. João 14. Está aí do lado, versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Agora, irmão, por causa da obra da redenção, Jesus, ele morre no madeiro. E depois disso, ele nos batiza com o Espírito. E o que é o Espírito?
é o outro Consolador. Veja essa frase que Jesus fala no capítulo 16. É melhor que eu vá. Se eu estivesse diante de Jesus, o que você falaria para ele? Ele fala, da onde? Você está ficando louco. Claro que não é melhor que você vá, é melhor você aqui. Tem aquela canção que diz, nada está bem sem você aqui. Eu contei tudo errado, é alguma coisa parecida com isso. Nada está bem aqui, nada está bem sem ti. Agora eu lembrei. Por quê? Porque é melhor ele aqui. E ele fala, é melhor que eu vá. Porque eu indo, você recebe o outro Consolador. Agora não mais o Emanuel, mas é eu, o próprio Jesus, em vocês. E agora, eu não vou estar, por exemplo, com Pedro, Tiago e João. Eu vou estar com todo aquele que crê. Porque quando ele subiu no Monte da Transfiguração, ele levou só Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram. Eles não viram a transfiguração em João 17, não, Mateus 17. Eles não viram. Mas agora, a presença dele está sobre todo aquele que crê. E por que isso, Davi? Porque o desejo dele é habitar com você. O Criador, irmão, ele veio morar em você. Se isso não é amor, eu não sei o que é. O próprio Deus, irmão, sem se manifestar, quem aqui peca? Quem aqui faz uns pecadinhos feios, coisa feia, feio mesmo. Que se o pastor vir, ia ficar feio. Então, o Espírito está lá assistindo tudo, irmão. Ele está vendo, porque ele está com você. Sabe quando você fala umas coisas que desagrada a ele? Então, ele está lá. E por isso que o nosso trabalho aqui é sobre cultivar essa presença. É sobre cultivar essa realidade. Porque esse é o desejo dele. E isso é tudo que precisamos. E o nosso trabalho aqui é honrar essa presença. Porque a presença é tudo que precisamos. É tudo que muda a nossa vida. E agora o Espírito está sobre nós. Antes de eu partir para... Eu acho que vai dar tempo de eu beliscar uma realidade aqui. Apocalipse 22:1, não é isso? Não precisa abrir. Vamos ler. Estamos aqui mesmo, né, irmão? Apocalipse 22. Só para nós vermos a conclusão da história. Como nós fizemos um desenho, um tanto quanto objetivo, mas fizemos um desenho de toda a Escritura. Vamos olhar o fim dela, para que possamos terminar essa compreensão. Apocalipse 22, versículo 1. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore... Acho que eu estou lendo o texto errado aqui. Não é esse texto que eu queria. É 21. Nada a ver. 21. É esse aqui. Versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmão, quando você estiver muito ruim, muito mal, leia esse texto, porque nós sabemos o fim da história. E no fim da história, o nosso Senhor vence. E Ele desce para morar conosco. O próprio Deus estará entre os homens. Porque como disse em toda essa mensagem, porque esse é o desejo dele. Irmão, tudo que precisamos é da presença. Tudo que Deus deseja sobre nós é a presença. E eu quero gastar esses últimos minutos aqui para falar sobre esse tema que era o que eu queria abordar com você. Entendemos sobre a consciência do desejo de Deus, dessa presença que habita sobre nós, desde sempre, ou melhor, esse desejo, tudo que Jesus fez, que Deus faz na redenção, para nos trazer essa presença. Agora, nós precisamos cultivar essa presença. Porque o fato de Deus desejar, não quer dizer que nós estamos vivendo a realidade da presença. O fato de Deus desejar, não quer dizer que você tenha a presença. Eu preciso que você saiba disso, porque Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, ele está tratando com os romanos e ele diz: se é que o Espírito habita em vós. Porque dependendo, irmão, da vida que você tem levado,
eu tenho uma coisa que eu preciso dizer para você. Talvez você nunca conheceu da presença. Porque aquele que conhece da presença, ele vive um novo estilo de vida. Ele vive uma nova realidade, essa plenitude que falávamos há pouco. E por isso, irmão, que a palavra que está no meu coração é cultivar essa presença. Nós já entendemos sobre ela, sobre o desejo de Deus. Mas nós precisamos ter um trato com essa presença. Eu queria ler com você, acho que dá tempo. Vai dar tempo. 2 Samuel. Ai. Não vai. Ô, irmão, eu queria muito pregar esse texto, cara. Eu não quero pregar de qualquer jeito. Não quero, cara. Daí eu vou falar rápido, mas eu vou falar. Eu tô quase mudando. Eu nem vou falar nada. 2 Samuel 6. Qualquer coisa, eu prego de novo depois. Pelo menos para eu falar de um personagem aqui. Talvez eu não consiga falar de Davi, mas eu vou falar... E nem de Marta, Maria e Lázaro. Então, vamos ver o que dá para falar aqui. 2 Samuel 6. Eu falei para você a respeito de Davi há pouco. Que Davi é o rei levantado por Deus, homem segundo o seu coração. E Davi, irmão, ele passa por um processo de ser ungido rei. Anos depois ele se torna rei de Judá. E anos depois da unção de Samuel ele se torna rei de todo Israel. E aí ele se torna rei e governador a partir de Jerusalém em todo Israel. E quando Davi ele é agora rei de Israel, anos depois da sua unção na casa de Jessé por Samuel, ele tem uma primeira atitude. Porque tudo que falamos aqui era a realidade do coração de Davi. Davi tinha um entendimento. E o entendimento dele era, tudo que nós precisamos é a presença. Davi começou a governar. Sabe qual que é a primeira atitude que ele tem? Precisamos da presença. Não é eu que vou reinar essa nação. Porque essa nação já tem um rei. Não tem por que eu, Davi, governar nessa nação. Porque essa nação já tem um governador. E é a presença, é o próprio Deus entre nós. Ele conseguia ter essa compreensão. E a primeira atitude que Davi toma é buscar a presença. Porque era Deus que iria governar sobre Israel e não Davi. Irmão, quando você assume um emprego novo, qual é a primeira atitude que você tem? Eu já sei tudo que eu vou fazer. E o desejo de Deus é, cara, traga a presença. Traga a presença para isso, cara. Porque só quem traz a presença sabe o que a presença faz na sua vida profissional. Quem traz a presença para o casamento. Por isso, irmão, tudo que você lê sobre as coisas, tudo que você lê sobre casamento, que você ouve, pregação e às vezes ensinos naturais mesmos, psicológicos, é tudo uma bênção. Posso ouvir um amém? Tudo que você vê de criação de filho é coisa boa, é bom ouvir, é bom aprender. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, nada substitui a presença. Nada, e você vai ver isso. Enquanto nós vamos lendo hoje, semana que vem, algumas histórias. Porque quando a presença de Deus vem, irmão, tudo toma a sua devida posição. Tudo toma o seu lugar. E Davi, ele faz isso. O que nós precisamos como nação? A presença. Só que a presença, irmão, ela tinha sido roubada por uma série de acontecimentos em Israel. E ela estava lá na casa de um cara chamado Abinadab. Por 20 anos, irmão. Irmão, uma nação que tinha como marca Deus. Porque Moisés vai dizer, nós só somos o que somos por causa do Senhor, por causa da presença. E uma nação consegue viver anos sem essa presença. E isso não é muito assustador, sabia? Porque tem muito crente que consegue viver a sua vida inteira sem a presença. Sem buscar, sem sentir Deus. Sem ter um impulso. Eu fiz isso porque Deus falou. Eu fiz isso porque Deus me impulsionou. Eu fiz isso porque Deus e a presença. Então Israel também conseguiu viver anos sem a presença. Mas quando chega Davi, ele fala negativo. A partir de hoje não vai ser mais assim. E ele vai buscar a presença. Vamos ler o texto a partir do versículo 1. 2 Samuel capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para lhe trazer a arca de Deus. Repita assim comigo, a arca de Deus. Essa arca de Deus é a presença. Deus habitava nessa arca. Talvez você não saiba disso. Deus habitava nessa arca. Essa arca era a presença de Deus com o povo de Israel. E Davi vai buscar ela. Diante de qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça
uma carroça nova, e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Olhe para mim rapidamente. Era um culto muito bonito. Amém? Culto top. Telão de LED. Davi ele vai buscar com carros novos. Ou seja, era o melhor que Davi podia fazer. Ele pega os melhores carros, ele pega os músicos, tamborim, tudo. Era aquele culto bênção. Telão de LED, as luzinhas, stories, câmera, tudo top. Esse era esse culto aqui. Só que tinha um problema no meio desse culto aqui, nós já vamos descobrir. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, repita assim comigo, Uzá, estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Olhe para mim. Vamos lá. Aonde que a arca estava? Casa de Abinadab. Beleza? Por 20 anos. Quem que eram os filhos de Abinadab? Uzá e Aiô. Aí eu pergunto para você, Davi preparou tudo, mas quem que estava conduzindo a arca? Uzá e Aiô. Irmão, 2 filhos de um homem que por 20 anos não honraram, você já vai perceber o porquê que eles não honraram. Não honraram em nada a presença. Eles não ligavam para aquela caixa. Aquela caixa era um artefato jogado lá no galpão, no fundo da casa. Para eles era qualquer coisa. E quando Davi vem, Davi coloca esses 2 caras para liderar essa arca. Só que, irmão, a falta da consciência da presença e do temor e reverência na presença traz morte. Porque esses 2 caras estão levando, e aí eu fico imaginando, o culto era lindo. Por isso que culto lindo não resolve nada, não significa nada. Se existe alguém liderando o culto sem temor, sem paixão, sem zelo, sem anseio pela presença, irmão. Irmão, deixa eu falar um segredinho para você, uma coisa bem chata. Se você vem no culto, e eu não vou falar só de quem está aqui, eu vou falar de todos nós, porque o culto é coletivo. Se você vem no culto e você não tem zelo, e você não tem temor, e você não sabe tratar com a presença, irmão, você está morrendo a cada dia. Porque a arca está sendo liderada por esses caras, e de repente o boi balança na carroça, a arca dá uma chacoalhada, e Uzá vai segurar a arca. Sabe por quê? Porque ele não ligava para aquilo ali. Deixa eu segurar a parada aqui. Opa, Davizão, quase perdeu o teu esquema aí. Foi tipo isso. E na hora que ele estende a mão, Deus mata Uzá. A presença de Deus, ela é poderosa, mas ela também é perigosa. Você ouviu um amém? Sabe Levítico que eu falei para você? 613 regras, mandamentos. Sabe por quê? Porque no tabernáculo, Deus se tornou vizinho do povo. Deus morava do lado da casa deles. Aí sabe o que tinha que acontecer? Precisava haver um temor. Precisava haver um comportamento. Porque ser vizinho de Deus é perigoso. Porque ter a presença e estar em contato com a presença é perigosa. Por isso que a presença exige de nós temor. A presença exige de nós reverência. E Uzá não teve essa reverência. Uzá não teve esse temor. Uzá tratou a presença, Uzá tratou essa pregação como qualquer coisa. E foi para casa e estendeu a mão e morreu. E aí Davi também foi irreverente. Porque Davi fez a coisa errada. A Bíblia vai falar aqui, vamos ler rapidamente, versículo 8. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Questionamento vira, cara, o que eu faço agora? Eu preciso dessa arca, eu quero essa arca, eu amo essa arca, mas como que eu vou fazer? Deus matou o cara. O que Davi estava errando? Existe um jeito de tratar a presença. Existe um jeito de viver na presença. Existe uma maneira correta de tratar aquilo que é santo, aquilo que é grande e aquilo que é poderoso. Você está entendendo alguma coisa nessa noite, meu irmão? E Davi não tinha entendido, porque o jeito certo não era em carros de boi. Por mais bonito que os carros de boi pudessem ser, Davi foi irreverente, Uzá foi irreverente, só que teve um cara que não foi irreverente. Quem foi ele? Você conhece a história. Quem? Obed-Edom.
versículo 10. Olha o rolê aqui, irmão, que da hora. Davi não levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que se fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Irmão, Davi amava Obed-edom, né? Nossa, era o cara mais querido para Davi. Pô, a arca matou um cara e ele falou, leva para tua casa essa parada aí. Você vê como Davi, assim, ele estava em alta. Ou melhor, Obed-edom, sabe qual que é a questão? Obed-edom era um filisteu. Obed-edom não era israelita. Obed-edom não tinha a ver com a arca. Ele não tinha ligação com aquilo. Então, Davi falou, pô, ficou 20 anos na casa do outro lá, quem sabe não mata e também se matar, não tem nada a ver com nós. Coloca na casa dele. Davi menosprezou a pessoa de Obed-edom, porque não era israelita. E ele não tinha ligação nenhuma com a presença. Mas vamos ver a continuação do versículo. 11. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo que ele tem, por causa, não está no texto certo, tá? É o próximo, atrás aqui, quarto, 11, é o 12? É o 12, desculpa, aqui tá. Dizendo, o Senhor abençoou a casa do Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da presença. Foi a presença. Irmão, 3 meses, houve bênção na casa de um homem, a ponto de a bênção ser vista pelos de fora. Aí eu pergunto para você, o que aconteceu com Obed-edom? A ponto dos caras olharem e falar, Davi, você não sabe o que está acontecendo na casa do Obed-edom. O que era, cara? Não se sabe ao certo. Mas era algo tão significativo que as pessoas conseguiam perceber. E aí eu faço uma pergunta para você e uma reflexão nessa noite, irmão. Como o mesmo objeto não faz nada na casa de ninguém, que foi na casa da Abinadab, 20 anos, nada, zero, não aconteceu absolutamente nada. Ficou lá jogada. Como que esse mesmo objeto, não acontece nada na casa de um, mata uma pessoa e abençoa a outra, de uma maneira extraordinária. Eu pergunto para você, o que aconteceu aqui nesses 3 cenários diferentes? O que aconteceu com essas 3 pessoas diferentes? E a palavra aqui, irmão, pode colocar o banner, é o cultivo da presença. Um ignorou, um foi bem evangélico, ele destratou a presença, ele não ligou para aquilo ali, ele viveu a vida como se aquilo não importasse. O outro foi irreverente, porque o pai já não dava muita bola também, ele também já não estava lá grande coisa. Só que o outro, irmão, e eu não sei como foi, mas é muito interessante de pensar. E eu queria pensar com você aqui antes de nós terminarmos. Irmão, pensa Obed-edom. Vamos se colocar no lugar do Obed-edom. Obed-edom está aqui. A arca matou o Uzá. E aí Davi fala, viu, vai lá para tua casa. Aí Obed-edom pensando, meu chapéu, complicou para nós. Vai dar ruim. O negócio matou o cara. E vai lá para casa. Aí eu fico imaginando que os caras trouxeram, o Obed-edom falou, viu, acho que o Obed-edom já coloca no melhor lugar da casa para não ter problema de começo. Pô, coloca aqui, deixa aqui bonitinho, beleza. Aí eu fico imaginando o Obed-edom veio, juntou a família e falou, pessoal, então, sabe aquelas vezes que o pai fala umas besteiras e tal, então, eu vou ter que dar uma segurada, preciso que vocês me ajudem. Sabe aquelas vezes que eu levanto a voz, grito, xingo, então, por uns dias não vai dar. O cara colocou a mão, eu falo palavrão, o que vai ser de mim? A hora que eu soltar uma aqui em casa. Toma! O cara colocou a mão, morreu. Então, vamos dar uma segurada. Viu, filhos? Pô, eu amo vocês. Sabe aquelas coisinhas que vocês entram no quarto, fecha a porta, pega o celular, vocês ficam vendo? Então, pô, filho, dá uma segurada, cara. Porque o negócio matou o cara que colocou a mão, que dirá nós vendo besteira aqui no celular, cara. Vamos se cuidar. Pô, sabe aqueles programas de TV que a gente assiste, filhos? Cara, vamos mudar eles. Porque o negócio mata, cara. O negócio mata quem ignora ela. Quem estende a mão. Então, pô, vamos mudar o comportamento. Eu fico imaginando a Obed-edom, irmão, sentando. E eu fico imaginando isso por causa de Maria. Sentando do lado da arca. E falando, pô, Deus. E ele sabia que era o Deus de Israel. Ele tinha algum nível de conhecimento. Deus, você matou o cara lá. Por causa dessa caixa aí. Qual que é o segredo para eu não morrer também?
Qual que é o segredo para os meus filhos não morrerem? Deus, nós vamos cuidar muito bem disso aqui. Nós vamos tratar muito bem, nós vamos mudar algumas coisas aqui em casa. Todo mundo que chegar vai ter um contato com isso aqui. Porque nós não queremos... Eu fico imaginando, irmão, isso aqui é o que estou inventando. Acho que o primeiro sentimento de Obed-Edom foi: eu não quero morrer. Eu só não quero morrer. Se eu não morrer, eu estou no lucro. Só que eu acho que depois disso, quando Obed-Edom começou a mudar as coisas começaram a acontecer na sua casa. E ele começou a vir para a presença e falar: Deus, começou a acontecer umas coisas, cara, e nunca aconteceu. Só pode ser você, Deus. Só pode ser essa caixa, cara. Pô, Senhor, obrigado. Ô filho, vamos se juntar aqui. Vamos todo mundo ficar em volta. Vamos cantar uma música aqui. Aquela música que Davi canta lá naquele salmo. Vamos cantar o salmo. Vamos adorar isso aqui. E eles começaram, irmão, cultivar, adorar, honrar. E a presença começou a descer sobre aquela casa. A presença que não aconteceu nada numa casa. A mesma caixa que em um templo, no templo de Dagon, a imagem caiu. E ele espatifou no chão. A presença que matou um jovem, agora ela está fluindo e trazendo vida na casa de uma família. A ponto dos vizinhos olharem e falar: cara, o que está acontecendo na casa do Obed-Edom? Qual que é o segredo? E eles vão para Davi e falam: cara, é a arca, cara. Aquela arca tem alguma coisa. Porque, irmão, a presença, quando ela é bem recebida, a presença, quando ela se sente bem no lugar, irmão, ela traz vida. Ela traz transformação, ela traz bênção. E você deu o nome da bênção, do que você quiser. Ela vai abençoar a tua vida financeira, ela vai abençoar teu casamento, ela vai abençoar teus filhos. E mais do que isso, irmão, ela vai preencher todas as entranhas do teu ser. Ela vai fazer você alguém satisfeito, alguém feliz, alguém alegre, porque você foi criado para a presença. E não há vida fora da presença. Não há vida senão diante do Todo-Poderoso. Eu li o texto dos Atos e pode pensar: meu Deus, cara, será que eu vou morrer, Davi? Não, irmão, você não vai morrer, cara. É só você honrar essa presença. Deus não quer matar ninguém, irmão. Deus não quer matar ninguém. O que Ele quer é trazer você para perto. Ele quer fazer de você um Obed-Edom. Ele quer fazer você entender como trata a presença. Porque a presença não trata de qualquer jeito, irmão. Cara, o que você tem visto, irmão? Por onde você tem andado? O que você tem falado? O que você tem lido? O que você tem assistido? O que você vai fazer amanhã, irmão? Então, Obed-Edom honrou. Uzá desprezou, Abinadab desprezou. E aí teve um cara, irmão, que depois disso, ele falou: agora eu vou honrar também. E ele é o maior símbolo das Escrituras, de alguém que honra a presença. Vamos continuar a leitura e nós vamos terminando já. Me dê alguns minutos, irmãos. Você me dá uns minutinhos, irmão? Você me dá? Vocês nem respondem, né? Que vocês querem ir para casa. Rapidinho. Versículo 13. Ou melhor, o versículo 12 novamente. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-Edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhou para a janela e ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha, repita assim comigo, preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos, ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou em nome do Senhor e repartiu a todo o povo e a todo Israel, tanto homens como mulheres. A cada um deu um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor,
que me escolheu no lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Davi, ele olha para Obed-edom. Eu queria pedir para os irmãos do louvor, vamos cantar uma última canção, podem vir vindo enquanto eu falo, não se distraia, irmão. Davi, ele olha para Obed-edom. Davi, ele recorre às sagradas escrituras, e ele vai descobrir como se carrega a presença. Ele descobre que a presença não se carrega em carros de boi. A presença não é, pode ser o mais bonito que for, a presença era nos ombros dos sacerdotes. A presença era algo que forçava o seu físico a suportá-la. A presença, irmão, exigia deles 6 passos e sacrifício. 6 passos e sacrifício. 6 passos e sacrifício. 6 passos e sacrifício até a cidade de Davi em Jerusalém. A presença, irmão, pediria a Davi alegria, louvor, dança. E quando Davi entende isso, e quando ele começa a carregar a presença, a Bíblia fala que ele se alegra a ponto que ele tira sua estola sacerdotal. Eu amo isso, cara. Ele tira sua roupa de rei, e ele pega a roupa, sabe do quê? Sabe do quê, irmão? Do sacerdote. Ele não fica pelado, ele pega do sacerdote, e ele veste e ele vem. Quando Mical olha, ele se escandaliza porque Davi se rebaixou. Só que Davi tinha um desejo, irmão, ele era rei de Israel. Mas sabe o que Davi amava, irmão? O lugar que só o sacerdote entrava. Eu vejo Davi ali, pegando essa história e falando, o que eu queria mesmo, cara, era ser um sacerdote, cara. Que rei que nada, cara. O que eu quero é a presença. O que eu quero é fazer o que esses caras fazem, porque eles entram no lugar aonde Deus vem. Eu quero estar nesse lugar. O que eu quero é a glória. Davi teve sacrifício, Davi teve reverência e Davi teve paixão, irmão. Ele teve paixão pela presença, cara. Eu quero ser responsável aqui, porque eu sei que você tem tua vida, você trabalha amanhã cedo, mas irmão, se a gente não conseguir passar 5 minutos, cara, 5 minutinhos por causa da presença. Ele fala para Mical, cara, eu vou me humilhar ainda mais, cara. Eu vou virar um vagabundo se precisar. Tem uma versão que diz assim, porque eu quero essa presença. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu queria ter tempo para falar mais. Por 40 anos depois desse acontecimento, Israel venceu todas as suas batalhas. Você tem batalhas, irmão? Tem guerras para travar? Deixa eu contar um segredo para você. Davi mostrou a fórmula. Era a presença. Por 40 anos, ninguém em toda a nação de Israel teve sequer uma necessidade. Nenhuminha, irmão. Ninguém passou fome, ninguém ficou com o boleto atrasado, nada. Sabe por quê? Porque Davi, ele fez o que fez. E quando ele chega em Israel, quando ele chega em Jerusalém, melhor dizendo, sabe o que ele faz? O que mais eu amo na minha vida. Ele pega essa presença, ele coloca numa tenda que ele preparou. Ele passou, eu fico imaginando Davi meses ali, galera, vamos preparar uma tenda top, porque a presença vai vir. E aí ele coloca essa tenda, e ele fala, Israel, venha adorar ao Senhor. Vamos honrar essa presença. Vamos ficar nessa presença. E todo Israel. Eu não tive tempo. E como é ruim pregar sem tempo. Eu tenho que pregar isso num retiro, né? Para eu pregar até meia-noite. Na lei mosaica, irmão, ninguém podia encostar. Por isso que os Amorre não se podia encostar na presença. Só os sacerdotes e os levitas. Não podia entrar no Santo dos Santos. Ninguém podia nem olhar para essa caixa. Sabe o que Davi faz? Ele coloca no meio do povo. Ele fala, vem adorar. Porque ele honrava essa presença, porque ele amava essa presença, porque tudo que ele queria era essa presença, irmão. A Bíblia fala, ou melhor, desculpa, o Talmud, livros judaicos, fala que todos os dias, quando Davi não estava em guerra, ele ia até a porta do tabernáculo, da tenda, e ficava olhando para a presença, e ele colocou ministros que adoravam ao redor da arca, ao redor da presença, e aí eles ficavam cantando canções 24 horas por dia, 7 dias por semana, que se ouvia em toda Jerusalém, e Davi entrava na porta do tabernáculo, e aí quando eles começavam a repetir uma canção, Davi dizia, cantem um cântico novo ao seu Deus, porque Ele é digno, cantem um cântico novo ao seu Deus, porque Ele faz coisas novas, cantem um cântico novo ao seu Deus, porque Ele é merecedor. Por isso que você vai ver nos Salmos, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele amava essa presença.
Davi precisou ir até os filisteus, precisou um homem morrer, precisou trazer essa arca, montar um tabernáculo, ele precisou fazer 6 passos de sacrifícios. Sabe o que você precisa, irmão? Apenas honrar essa presença. Nós não precisamos fazer o que ele fez, porque agora a presença ela está aqui. Ele está aqui, ele vai estar amanhã. Quando você acordar, ele vai estar lá, cara. Desejoso que você o honre. Não estou falando que você tem que acordar e orar, ainda que você tenha que. Isso vai ser muito bom para você. Mas é acordar e honrar ele. É quando alguém fala uma coisa para você, uma bobeira, uma besteira, uma imoralidade, você fala, desculpa, irmão, não... tem uma parada aqui que eu tenho que cuidar. Ela não se agrada com isso, irmão. Última paradinha para nós orar. Quando Jesus ele é batizado, a Bíblia fala que o Espírito desce sobre ele, o Espírito é a presença, e ele desce em forma de pomba. Isso é muito lindo, irmão, porque a pomba ela é sensível, e a presença, como nós vimos em Davi aqui, em Samuel, ela é sensível. Se amanhã você acordar e ficar cheio de piadinha besteirenta, ficar cheio de pecadinho, cheio de imoralidade, cheio de cobiça, cheio de mentira, cheio de fofoca, a pomba não fica, irmão. Ela não se sente bem. Ela não se sente bem, ela não se sente à vontade. E por isso que Deus nunca faz nada na tua vida, porque Ele não está à vontade. Se coloque em pé nessa noite. Só um migué para você achar que eu vou terminar, mas eu vou falar mais uma coisa. Tinha uma casa. Me escute com atenção. Tinha uma casa quando Jesus estava no seu ministério terreno. Existia uma casa. Jesus passou por muitas casas. Jesus teve muitas pessoas próximas a Ele. Só que tinha uma casa que Jesus amava estar. Uma casa. A casa em Betânia. E eu amo as 3 histórias de Betânia. Muito. Jesus tinha 12 discípulos. Só que Ele tinha 3 amigos. Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia fala em João, eu tenho os textos anotados, eu não vou olhar ali para ganharmos tempo, eu não lembro exatamente, mas fala que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, a ponto de quando Lázaro adoeceu, as irmãs falaram, viu, avisa Jesus que Lázaro está muito mal. Por quê? Porque eram pessoas que tinham o coração de Jesus. E eram pessoas, Lázaro, a Bíblia fala que ele era amigo de Jesus. E eu fico imaginando Jesus chegando em Betânia, irmão. E Betânia era um lugar que ele se sentia bem, que ele era bem recebido. A Bíblia fala que Marta servia incansavelmente. A Bíblia vai dizer, irmão, que Maria, uma jovem, uma adolescente, sentava aos seus pés e não parava, fascinada por quem ele era. Sabe o que aconteceu em Betânia, irmão? O morto saiu da tumba, porque Jesus tinha liberdade naquele lugar. Jesus pôde, irmão, atrasar a viagem 4 dias. Em 4 dias ele demorou para ir orar por Lázaro, o seu amigo. Sabe por quê? Porque ali ele era livre para fazer o que ele queria, porque ali ele se sentia bem, ali ele era bem recebido, ali tinha um amigo, irmão. Amigo fala de afeto, fala de coração próximo. Sabe o que é amigo, irmão? Amigo é aquele cara que você senta e não vai dar nada aquela roda de conversa, não chega em lugar nenhum, é só para dar risada, é só porque é bom estar junto. Você não vai aprender nada, você não vai fazer plano, você não vai ganhar dinheiro, nada, é só para dar risada junto, é só para falar, cara, como é bom estar aqui, né? Porra, cara, que da hora. Isso é amigo, irmão. Quem não é amigo, você sempre senta com uma intenção. Deixa eu ver o que ele precisa, ou deixa eu ver o que eu preciso. E existem intenções em rodas de não amigos. Em rodas de amigos não existem segundas intenções. Só existe sentimento, só existe afeto, só existe o prazer de estar junto. Esse era Lázaro, o amigo de Jesus. Marta era alguém que amava a presença a ponto de sempre estar servindo a presença. Só que tinha a principal. Não tem como dizer que não é a principal. Tinha a melhor de todas. A menina que sentava aos pés dele. A menina que sentava aos pés dele e o ouvia. Essa menina, em um determinado momento, quando ela estava com Jesus em sua casa, ela entrou aonde ele estava e ela quebrou um perfume, um caríssimo perfume, e lavou os pés dele, enxugou com seus cabelos. Só que nesse momento, Judas, o traidor, ele diz, mas que desperdício um negócio desse, cara. O negócio vale dinheiro.
negócio é caro, irmão. Se ninguém nunca olhar para você e achar que você está desperdiçando a sua vida por Jesus, você não está vivendo a presença. Porque quem ama a presença, irmão, você faz coisas que tiram o seu dinheiro, que tiram o seu tempo, que tiram prazeres, que te levam amigos. E aí muitas pessoas vão olhar e falar, mas que desperdício. É tão novo, cara, o pé é novo, tanta coisa para fazer. E fica quebrando a vida aos pés da religião. Como que é aquela música da F-Hop? Não é fanatismo, não é desperdício, como é que é o resto? É gastar a sua vida. Ninguém lembra agora. Essa música é linda. Não é um fanatismo religioso, é a presença, cara. Ela mudou a minha vida. Ela curou o meu irmão, Maria poderia dizer. O melhor, ela ressuscitou o meu irmão. Como não tratá-la bem? Ela é tudo que eu sempre busquei nessa vida. Como não tratá-la bem? E Maria ali, com Judas acusando, Jesus fala uma das frases que eu acho mais poderosas das Escrituras. Ele fala, deixa eu falar uma coisa sobre essa jovem aqui. Aonde o evangelho for pregado, vão falar dela. E hoje eu estou cumprindo o que Jesus falou. Porque aonde o evangelho chegar, Maria será assunto na pregação de alguém. Porque ela marcou a história. Porque aqueles que amam e cuidam da presença, eles têm cura, eles têm vida, eles têm prazer, eles têm satisfação, eles têm glória de Deus, e eles marcam a história com a sua vida.